A reforma do ensino médio tem sido alvo de protestos em várias escolas. Mas para ajudar você a entender por que essas mudanças estão mexendo tanto com professores e estudantes, o Papo de Professor de hoje conversa com a professora Maria Cláudia sobre os principais pontos dessa medida. Olá, professora, tudo bem? Médio, Vivian, porque a PEC foi aprovada, né? Agora ela vai para o Senado, com grande chance também de ser aprovada. Inclusive, professora, a primeira questão fica porque o fato de ter vindo como medida provisória essa reforma tem sido tão questionado. A PEC, ela não veio, né, como uma medida provisória. O que veio como medida provisória foi a reforma do ensino médio, que é o nosso tema hoje aqui, né? E o questionamento é justamente porque existe uma discussão acumulada a respeito do ensino médio, né? Inclusive pelas próprias CONAES, que já tem acontecido aí há tantos anos. E agora o governo mandou uma medida provisória, né, não se importando com tudo aquilo que a gente já tem de discussão, inclusive que está no Plano Nacional de Educação, nos estaduais e nos municipais, mandou a medida provisória para ser discutida e votada. Então, isso daí empobreceu, né, a discussão com relação à questão do ensino médio. E é por isso que a gente preparou quadros para vocês compararem o antes e o depois de alguns pontos específicos da reforma. O primeiro fala sobre carga horária. Vamos conferir. Antes, a educação básica nos níveis fundamental e médio. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Depois, a carga horária mínima anual será progressivamente ampliada para 1.400 horas, observadas as normas do respectivo sistema de ensino e de acordo com o Plano Nacional de Educação. Então, 800 horas está previsto na LDB, tá certo? Também na Constituição, né? A questão das 1.400 horas, ela já está indicada no Plano Nacional de Educação para o ensino médio. O que significa isso? Progressivamente, nós teríamos escola de tempo integral para o ensino médio. Então, gente, eu deixo aqui uma pergunta. Como vai ser a implantação das 1.400 horas, ou seja, de escolas do ensino médio período integral, se a PEC votou a diminuição da verba para a educação e para a saúde? E a matéria Educação Física também foi um dos pontos bem polêmicos. Antes, a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Depois, a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno. Professora, então como ficou essa questão? Porque parece que não é só a educação física que ficou como facultativa, né? Comenta pra gente, por favor. No texto da medida provisória, tem outras disciplinas também, né? Educação física, educação artística, sociologia, filosofia. Mas isso teve uma repercussão tão negativa que, vamos dizer, o governo, né, fez várias entrevistas dizendo que iria estudar esta questão. Então, eu acredito que será um dos pontos que a comissão eleita para discutir, né, lá na Câmara Federal a reforma do ensino médio vai abordar. Mas também aqui fica outra pergunta. Como será essa análise por essa comissão que tem como presidente o deputado que apresentou o projeto de lei da escola sem partido e também que conseguiu, né, por meio até de emenda, tirar a palavra gênero do Plano Nacional de Educação. Na sua opinião, por que tanta crítica em relação principalmente à educação física ser retirada do currículo? A educação física hoje, ela tem um outro sentido, né? Inclusive pelas diretrizes da própria disciplina, né?
Por quê? Porque a educação física não é vista mais daquela forma que quando ela surgiu, que era da escola militar. Mas hoje ela trabalha com a questão holística, né, do ser humano. Então, arte, dança, expressão corporal, movimentos, né? Então, ela ajuda, inclusive, o estudante a se integrar no ambiente e no próprio mundo, assim como as outras disciplinas, né, inclusive filosofia, sociologia, que permitem ao estudante indagar. E uma das coisas principais da educação é a indagação, né? Os porquês, por quê, por quê, por quê. E isso vai ficar esvaziado quando a gente não estuda a realidade, né? E nem a contribuição da humanidade, no caso da filosofia, né? Esvaziando, portanto, o conteúdo até das outras disciplinas. E uma outra questão que provocou a reflexão foi quanto à contratação dos professores. Antes, os professores devem ser trabalhadores de educação com diploma técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Depois, fica permitido que as redes de ensino e escolas contratem profissionais de notório saber para dar aulas afins à sua formação. Professor, o que seria esse notório saber? Significa o seguinte: uma pessoa, mesmo que ela não tenha licenciatura, por exemplo, um engenheiro, um oftalmo, um contador, né, ministre aulas que eles possam, o MEC possa considerar afim, por exemplo, a disciplina de biologia, física, matemática e assim por diante. O grave disto é que nós lutamos já há décadas para profissionalizar a nossa profissão de educador. Com isso, nós estamos esvaziando a nossa profissão. E será que esses profissionais que vão realmente vestir a camisa do professor? Isso já foi tentado na década de 1950 e com o tempo não deu certo, porque a pessoa pegava como um bico, né? Então ela ia, faltava, e quando ela arrumava, se fixava no trabalho dela, ela simplesmente abandonava as aulas. Além do que, ela não tinha essa coisa essa facilidade para falar com os estudantes, para trabalhar com a matéria em si, né? Para ensinar. Engenheiro é engenheiro, mas como ele se sairá numa sala de aula? Então é um dos problemas que eu considero assim muito grave. Ou seja, professora, ainda tem muitas questões que precisam ser conversadas, analisadas antes de qualquer aprovação, né? Isso. E o CPP está pensando aí, né, nós estamos tentando organizar um fórum para discutir exatamente essa questão e tirar daqui, né, dos nossos associados, né, uma proposta para a educação no ensino médio. Perfeito, isso é muito importante. Precisa mesmo discutir com quem está dentro da sala de aula, com os professores. Professora, então por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, Vivian. E o programa de hoje fica por aqui. E você também pode mandar suas dúvidas ou sugestões de temas para o e-mail formação@cpp.org.br. Essas informações foram relevantes para você? Então curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Até breve!